Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando o nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com, deixando aí seus comentários, né? Vamos falar da palavra de Deus, gente. Não adianta mandar mensagem xingando, berrando, esperneando, porque o que importa é a palavra de Deus. Bem, a irmã diz, né, que só temos que obedecer, né, a Deus na hora do culto. É assim, gente, uma vida cristã, uma vida com aqueles que andam com Deus. A palavra de Deus fala que existem vasos de honra e desonra, né? Então existe como a palavra, né, que já fez um vídeo postado sobre o que as pessoas dizem, né, sobre a palavra de Deus, estão aí distorcendo, né? A palavra de Deus fala que se alguém oferecer ou apresentar outro evangelho que não seja de Jesus Cristo, é maldito, né, aos olhos de Deus. Então o que acontece? Será que a sua obediência, né? Será que você está ali com Deus só conta na hora do culto? É como se você fosse bater o cartão, né? Você vai estar trabalhando e quando você bate o cartão para ir embora, o seu patrão não tem nada a ver com a sua vida. Ele não manda mais em você, ele não tem nenhuma, você não deve nenhuma obediência ao seu patrão, somente na hora do trabalho. Deus, com certeza, gente, não age dessa maneira. Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons, os maus, 24 horas, gente. As pessoas acham que o simples fato, né? Eu saí da igreja, eu posso fazer o que eu quero, que isso não vai arrecadar ou levar para essa pessoa aí castigos, né, da desobediência. Veja bem, a palavra de Deus, ela nos mostra que muitas coisas, porque a irmã falou o seguinte, que podia se vender coisas, que ela era contra as vendas na igreja na hora do culto, né? Então a palavra de Deus, ela mostra que Jesus Cristo estava entrando, né? E ele viu na entrada ali vendas, né? E ele expulsou quem estava comprando e quem estava vendendo, né? E disse que estavam transformando, né, a casa de Deus em covil de ladrões. Veja bem, gente, a palavra de Deus, ela mostra que Jesus, ele criticou, ele não aceitou essa prática dentro da casa dele. E as pessoas, elas querem mudar a palavra de Deus. Então, disseram que na hora do culto não tem problema, mas depois, bem, então, segundo essa irmã, depois do culto nós podemos se prostituir, se drogar, levantar falso testemunho, adorar a imagem, né, servir outros deuses. Será que é isso? Pode? O culto acabou, então podemos viver de qualquer maneira? Deus não está vendo? Então, as pessoas, elas esquecem que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, né? Que Deus está vendo tudo. Que Deus, sabe, desde a hora que você acorda, você está dormindo, ele está te olhando, ele está te vigiando, ele está cuidando de você, porque a Bíblia diz que ele não cochila, né, e não dorme. Então, terminou o culto, pode-se haver vendas, pode-se roubar o povo, só pode fazer o que quiser da casa de Deus, né, que não tem problema. Então as pessoas, elas dizem que a gente tem que estudar profundamente o conteúdo teológico da ideia, e pode. Sabe, tanta bosta que estão colocando na cabeça do povo, na cabeça das pessoas, e as pessoas se dizem inteligentes. Sabe, as pessoas se acham cultas, né? Se acham os principais das sinagogas, das igrejas, os principais. Somos os principais, o que nós falamos, as bostas que a gente fala, é o que está valendo. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. O nosso Deus, ele não pensa, a palavra dele fala assim, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus caminhos, os meus caminhos. Então os seus caminhos, seja quem for você, dentro da casa de Deus, não é os caminhos de Deus. E nem os seus pensamentos, se não estiver escrito na palavra de Deus. Onde está escrito que depois do culto, você pode fazer o que você quiser? Onde está escrito que depois do culto, pode fazer comércio, restaurante, bingo, bazar dentro da igreja? É a igreja, gente. Sabe? É o lugar onde
é a casa, minha casa será chamada casa de oração. Então não pode. Quer vender, alugue em outro lugar. Vá para a rua. Vá para os quintos. Mas na igreja não pode. É isso que diz a palavra de Deus. Vamos dar uma lida aqui, né? Já que temos que estudar profundamente o lado teórico da coisa, para a gente, sabe, da filosofia, para a gente poder, poético, para a gente poder, sabe, aprovar os ladrões, né? Porque são ladrões. E aqueles que apoiam os ladrões são ladrões também, porque estão apoiando a coisa errada, né? Vamos ver aqui a palavra de Deus. Diz assim, ó. Ezequiel 8. Você abre aí a palavra de Deus. 8:6. E disse assim. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Veja bem. Deus chegou, mostrou algo para Ezequiel e falou: você está vendo o que eles estão fazendo aqui? Você está observando o que eles estão fazendo no meu santuário? Olha só, gente, como Deus, ele se preocupa com a igreja, sabe, com a casa de oração. Então você vê que a preocupação de Deus é tanta que ele teve que levantar um homem para mostrar para ele. E, gente, havia muitas pessoas naquele lugar, naquele santuário. E ele diz assim, no versículo 6 ainda: Mas verás ainda maiores abominações. O 7 do capítulo 8. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de réptil e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem do incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, e eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então você vê que Deus mostrou algo que estava em trevas, algo oculto, algo escondido, algo que aos olhos das pessoas, como essa irmã falou, no momento do culto não, mas depois. Então é o erro. Está tentando esconder os olhos do Senhor. No momento do culto não pode não, mas depois nós vamos fazer. E para Deus, gente, é 24 horas a sua comunhão. A minha comunhão com Deus, ela não acaba, ou ela não começa no momento do começo do culto e do fim do culto. Ela é 24 horas. Deus está vendo quem você é, está vendo você, está te acompanhando, está te seguindo, está te vendo, está olhando as tuas obras, está vendo como é a sua comunhão com Ele. E as pessoas não entendem. Aí me perguntou vários tipos de coisa. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E eu, irmãos, vocês são inteligentes, né, nas suas igrejas, e vocês não sabem essas coisas? Como que eu posso manter uma comunhão com Deus 24 horas? Jesus disse: eu não chamo vocês de mais servo, mas de amigo. Então Jesus, ele tem que ir com você. Se você vai para sua casa, se você entra no banheiro, se você está enfermo numa cama, as pessoas, elas confundem o fato de você: não vou na igreja tal, não vou na igreja tal, então eu não sou de Deus. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então você vê que
Sabe, Jesus ele trouxe uma palavra que é livre de toda a prisão do homem, de toda a prisão dentro de uma igreja, dentro de uma denominação. Ninguém na face dessa terra vai prender a verdade está aqui na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Não está na igreja A, B, C ou D, porque Jesus já deixou, olha, quando falarem que está ali, que está aqui, está dentro de um lugar, não é para dar crédito, não é para dar ouvido. As pessoas elas acham que elas vão ter comunhão com Deus só se o pastor orar, só se o pastor clamar a Deus. Claro que é importante. Eu não estou dizendo para você não ouvir o seu pastor. O seu pastor está na palavra de Deus, está obedecendo Deus, seguindo os mandamentos de Deus, sabe, levando, guiando você para o reino de Deus conforme a palavra de Deus. Você tem que, é obrigação sua ouvir o teu pastor. Mas conforme o pastor se desvia, você quer argumentar para apoiar o erro do seu pastor. Então se fazendo como ele. Então as pessoas mandaram, né, ali tramaram a morte de Jesus Cristo dentro do templo, né? Aqueles falsos profetas, falsos servos de Deus. Hoje o nome é pastor, mas se usasse o nome de pastor, porque Deus fala muito sobre os falsos pastores. Se naquela época lá no templo não fosse os mestres da lei, os anciões, seriam pastores, bispos. Mesma coisa, gente. Então eles tramaram a morte de Jesus. E as pessoas esquecem que a morte de Jesus começou a ser tramada dentro da onde? Do templo, dentro da igreja. E as pessoas, não, nós amamos Jesus. Nós queremos Jesus. Jesus volta logo. Mas na hora de se agradar, Jesus não agrada. Então chama para quê? E aí Deus mostrou aqui coisas que estavam em trevas. Por quê, gente? Adão e Eva, ali, aos olhos físicos, né? Eles não viram Deus andando com eles. Aí foram lá, desobedeceram, e Deus estava passeando, mas Deus já tinha visto tudo. Não adiantou jogar a culpa na mulher, não adianta você jogar a culpa no teu pastor diante de Deus, no dia do julgamento, ou você ficar no arrebatamento. Não, eu comprei na igreja porque Deus mandou, ou o pastor mandou. Eu comprei na igreja porque o outro falou lá que era para ajudar missões. Não, é errado, sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, não adianta você falar, Deus falou, Jesus falou não. A palavra de Deus é não. Então, não, depois do culto eu venho dentro da igreja. Está errado. Já tive amizade com jovens dentro de igreja que vendiam na rua, mas não dentro da igreja. É errado. Está errado. Não há uma palavra nas escrituras que venham validar. E se você apoia esse erro, você não tem como dizer que você ama Jesus. Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Esse aqui me ama. Então toda vez que vocês falarem que amam Jesus, Jesus eu te amo, vê se você está obedecendo primeiro. Não, tem que ver o lado da filosofia, da poesia, teologicamente, porque você não está entendendo. Deus não está preso em estudo das pessoas, não. Você não adianta vocês tentarem entender Deus, não. Vocês têm que aceitar a palavra. Não é tentar mudar a palavra. Vamos estudar aqui, esse livrinho aqui, porque, não, missões eu vou tirar dinheiro da onde? Vamos desobedecer a Deus para tirar dinheiro do povo, vamos acabar com o povo, né? O povo da igreja, eles querem se enriquecer às custas do povo de Deus. Sabe? E a palavra mostra claramente quando o povo de Deus ia para a guerra, sabe? Dos inimigos do mundo, vinha as riquezas dos despojos. Não. Hoje tem que roubar dentro da igreja, tem que roubar os membros, aquelas senhorinhas que não tem nem o que comer. E ela dá na fé, porque ela está crendo num falso profeta. Sabe, as pessoas tinham que ter vergonha, lutar pela causa do pobre, da viúva, do necessitado, não. Dentro das igrejas, principalmente as pessoas que, né, se julgam mais inteligentes, mais estudiosas, Jesus chegou para essas pessoas e falou, você não está entendendo essas coisas? Você é mestre em Israel? Você é uma pessoa principal dentro da tua igreja e você não entende que as coisas de Deus? Não é em curso de teologia, não. Não é pela boca de falso profeta que você vai entender, não. Né? Mas é se voltando para Deus, né?
Palavra de Deus. Vamos ver se acha aqui, né? Vamos ver se eu acho. Deus, ele sempre disse, né? Olha o que diz a palavra de Deus, né? Deus falou para Jeremias 5:23. Mas este povo é de coração rebelde. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a seu tempo. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque ímpio se acha entre o meu povo. Olha só. Então as pessoas, elas criticam a pregação porque não lê. As pessoas não vão pregar não, a verdade não, elas vão pregar a salvação fácil, a porta larga, né? O caminho é espaçoso, mas Jesus fala que conduz à perdição. Então ele diz aqui que olha só, porque ímpios se acham entre o meu povo. Gente, vamos abrir os olhos. Sabe, as pessoas, elas se julgam inteligentes, né? A palavra de Deus fala que, né? Não é quem a si mesmo se louva, mas é a quem Deus louva. A sua inteligência para Deus não é nada. Sabe? As suas condições para Deus não é nada. Golias achava que tinha condições, que tinha inteligência, e Davi veio bem pequenininho. Então não adiantou nada o que Golias achava. Manda um homem aí, um homem que seja isso, que seja aquilo. Davi chegou lá, a mando de Deus, e acabou com ele. Então, gente, vamos abrir os olhos que há falsos profetas introduzidos no meio do povo de Deus. Há falsos doutores, há falsos membros que estão infiltrando coisas, abominações. Olha, vou ler aqui Deus, a palavra de Deus, né? Ó, porque ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros. Armam laços perniciosos com que prendam os homens. Então, como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Por isso se engrandeceram e se enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos do malignos. Não julgam a casa dos órfãos para que eles prosperem. Olha só, gente. Olha só o roubo que há dentro das igrejas, gente. É isso que eu estou falando. Pobre é mais pobre, o miserável é mais miserável, porque eles não deixam que eles prosperem, roubando. Olha só. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos do maligno. Olha só. Eles fazem pior do que os malignos. Gente, sabe? As pessoas pensam que Deus não está vendo. As pessoas pensam que Deus não está vendo. Eu vou encerrar aqui. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disto? O que fareis no fim
disto. Diz aqui: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disto? Gente, vamos abrir a mente para a palavra de Deus. Não vamos andar, porque eles fazem piores do que os malignos, gente. Olha só isso que diz a palavra do nosso Deus. Feito dos malignos, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Eu, Senhor, não mudo, né? Está escrito na palavra de Deus, você pode procurar em Malaquias. Que você possa abrir a tua mente, né? Que por mais que as pessoas pensem que entendem de Deus, elas não entendem nada, né? Essa é a palavra de Deus, como a irmã Dayana falou. Não tem teologia, não tem dinheiro, mas ela tem um importante, que é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Vamos servir ao nosso Deus. Não pense você que depois do culto você pode fazer o que quiser, mesmo dentro da casa de Deus e na sua vida. Isto é uma enganação, né? Deus trará tudo em juízo. Então, cada passo seu, cada movimento seu, Deus está de olho, está sendo marcado, vai ser lembrado para você. Então vigie, cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos profetas, ensinamentos de coisas que não convêm, né, para as pessoas de Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.